se esses pedreiros continuarem fazendo essa zoada, eu vou chorar, eu não tenho o que fazer. Fala, evolução, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Comigo tá bem, tô meio gripada, minha voz tá um pouquinho fanha, mas vocês vão conseguir assistir mesmo assim. Papel e caneta na mão, vamos pegar, vamos anotar, vamos estudar, vamos focar. Oi, evolução! Hoje a gente vai estudar tipo textual, gênero textual, qual a diferença, por que eu tenho que saber isso. Vamos lá. A gente sabe que a base da nossa comunicação são os textos, correto? E a gente tem que entender que a comunicação é uma troca. Um pouco de mim, um pouco de você, eu falo, você escuta e a gente vai se entendendo. E como tem uma troca, eu vou pegar a melhor construção que eu achar mais válido para poder usar nesse contexto. Eu acho engraçado pegar as minhas piadas, que eu espero que vocês achem super engraçadas, para poder dar a minha aula de português. Outro professor vai fazer de outra maneira, contextos diferentes. Falando com vocês, meus alunos, eu uso um tipo de linguagem. Na mesa do bar com meus amigos, eu utilizo um outro tipo de linguagem. Então, o falante, o escritor, ele pega a construção que ele acha válida para usar em contexto A, B ou C. Vamos lá, diferença entre tipo e gênero. O tipo é a estrutura do texto e o gênero é o uso dessa estrutura no cotidiano, ou seja, o uso dessa estrutura em determinados contextos. Contexto é aquela situação, beleza? Por isso que nós temos alguns poucos tipos de texto e vários gêneros, porque nós temos inúmeras situações no cotidiano, coisas que se adaptaram, coisas que evoluíram, como por exemplo a carta. A gente usa a carta hoje em dia? Usa, mas antigamente a gente escrevia carta para os amigos, não é isso? Hoje a gente tem um e-mail que tem a mesma estrutura da carta, deu uma preservada na estrutura, porém tem algumas inúmeras alterações. Nós temos 4 tipos de texto: narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Bri, como é que eu vou separar os 4 tipos? Características. Cada tipo de texto vão ter as suas características exclusivas. O texto narrativo é aquele que conta uma história, certo? Era uma vez, Branca de Neve, uma narração. Nós temos 5 características. A primeira é personagem, né? A segunda, enredo, que é a trama, a história em si. A terceira é o tempo. Em que momento isso aconteceu? Quando? A outra é o espaço. Onde isso aconteceu? E a quinta característica é ter narrador, que pode ser personagem, primeira pessoa, quem está na história que narra, ou observador, que é a terceira pessoa que vê de longe. A descrição, ela vai detalhar as situações. Ela pode descrever um personagem, um ambiente, um acidente. O texto descritivo, ele pode estar em qualquer outro tipo textual. Inclusive, o texto descritivo, ele nunca vai vir sozinho. Ele sempre vai estar atrelado junto a um outro tipo textual. Seja narração, seja dissertação, seja injuntivo. Ok? Eu fico falando, ok, beleza, entendeu? Se alguém responde, eu saio correndo, porque eu tô sozinha aqui no meu estúdio, que é o meu quarto. A dissertação, ela é dividida em duas. Ela pode ser expositiva ou argumentativa. Expositiva, ela vai simplesmente expor os fatos. Por exemplo, uma reportagem que normalmente não exerce ponto de vista sobre aquilo que está sendo mostrado. No meu texto dissertativo argumentativo, além de expor, os fatos, eu vou mostrar o meu ponto de vista e me posicionar com argumentos. É o tipo de texto que cai nas redações da maioria dos concursos, vestibulares e no Enem. Ou seja, eu tenho que mostrar o meu ponto de vista, mostrar o meu argumento. Além de tudo, texto é personalidade, então você tem que se mostrar nesse tipo de texto se você quer fazer uma boa redação no seu Enem, no seu concurso. Nem vem falando, professora, corrija aqui pra mim, eu branquei, não foi que eu botei outro sim, esse conectivo. Que novamente vocês nem sabem utilizar certos conectivos e colocam só porque são palavras bonitas. Eu e a professora de redação, a gente fica querendo se matar quando a gente corrige. Você tem que se mostrar no texto, se posicionar de verdade, porque é isso que um texto dissertativo argumentativo pede. O texto injuntivo vai ser aquele que dá uma ordem, que faz a sugestão, e por isso os verbos presentes nele estarão no imperativo, ou seja, ordem. Uma receita é um exemplo de um texto injuntivo. Um manual de instruções é um exemplo de um texto injuntivo. E agora nós vamos falar de gêneros textuais ligados a cada tipo textual. Não vamos falar de todos porque é impossível, porque são muitos gêneros textuais existentes, ok? Ligados à narrativa, nós podemos ter o conto, a charge, a tira e uma piada. A charge, a tira e uma piada são histórias mais curtas, mas ainda assim são uma história. Lembra que eu falei que a descrição sempre vem atrelada a um outro tipo textual? Por exemplo, num romance, que é uma
obra narrativa extensa e não é aquilo que você fica lá com sua namorada. Nós temos descrição de personagens, de ambiente. O diário é um tipo de gênero descritivo, só que também narrativo, por contar uma história. O relato de viagem, também descritivo, mas também narrativo, por contar uma história. Então, só confirmando o que eu falei anteriormente, a descrição sempre vem atrelado, juntinho, grudadinho a um outro tipo textual. Dentro da dissertação, nós temos a dissertação expositiva. E um exemplo disso é a reportagem, porque normalmente é só a exposição daqueles fatos, não tem uma opinião. Porém, claro, sabemos que há reportagens com posicionamentos, opiniões e argumentos, e aí essa reportagem vai se aproximar mais da dissertação argumentativa. Falando um pouquinho do texto dissertativo argumentativo, é importante que o texto tenha essa personalidade toda, como eu falei, porque, pense, o corretor vai ler muito do mesmo. Se o seu texto for um pouquinho fora da curva, não fora do tema, pelo amor de Deus, não fale, professora, eu mandei você fora do tema. For um pouquinho fora da curva, falar de uma maneira diferente daquele assunto, seu texto já vai subir posições. Uma questãozinha que pode cair como pegadinha é a diferença de resenha e de resumo. O resumo, ele vai se aproximar da dissertação expositiva porque ele só expõe os fatos, resume aquela história e conta. A resenha, ela vai se aproximar da dissertação argumentativa porque você emite a sua opinião sobre aquele filme, aquele livro, aquela aula. Temos também um texto prescritivo, que estaria próximo do tipo de texto injuntivo. Ele não dá uma ordem, ele não sugere, mas é um tipo de texto que vem com certas instruções. É o edital de uma prova, coisas desse tipo. Saber tipo de texto é importante porque, é assunto de edital, e 2, ajuda muito a gente a interpretar as questões, né? A gente saber o tipo de texto que a gente está lidando. Nossa, esse texto tem característica tal, então a questão pode vir dessa forma. É muito mais fácil, facilita. Eu sempre vou bater nessa tecla. Tempo no concurso é dinheiro, porque o tempo, você resolve mais questões, você tem tempos mais difíceis, tempo é dinheiro, tempo é a sua vaga. Eu vou bater nessa tecla até o dia que eu falecer. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Agora vão lá no Drive do Evolução, que o link está aqui na descrição, que tem material sobre isso. E lá nos stories do Evolução vai ter uma questãozinha sobre esse assunto. Tá bom? Até a próxima da melhor aula, que eu sei que vocês acham essa melhor aula. Não acham, não? No meu maravilhoso mundo de Bob diz isso. Tá bom? Um beijo. Até a próxima.